O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado na frase. Então, o que ele quer saber? A gente vai achar se esse daqui é o sujeito e o verbo tem que concordar com a palavra sublinhada. Então, vamos lá. As imagens que guardamos do nosso passado nem sempre alcançam reproduzir as reais experiências do que vivemos. Então, aqui eu tenho as imagens, elas que vão nortear o verbo alcançar. Então, aqui não tem nada a ver com a palavra passado. Esquece a letra A. As experiências que as pessoas vivem no presente são determinantes para que produzam as imagens do que viveram no passado. Aí, o que eu tenho? Ó, eu tenho um verbo aqui, concordando com experiências. Então, tá bom. Aí, depois eu tenho esse outro verbo aqui. Agora, vamos ver se são as experiências ou as pessoas que vão produzir, né? Então, ó, as experiências que as pessoas vivem no presente são determinantes para que produzam as imagens. Então, aqui são as pessoas produzam as imagens. Então, aqui, na verdade, as pessoas que vão reger esse verbo aqui, tá? Então, por enquanto, é a letra B, por enquanto. Os trabalhos de memória, quando a pomos para funcionar, quando pomos ela, sujeito oculto nós, tá? Acabam por destacar a alteração que o tempo produziu em relação aos fatos passados. Então, aqui são os trabalhos que regerão o verbo acabar e não memória, tá? Então, não é a letra C. Melhor seria se as imagens que guardamos da infância mais remota favorecessem um melhor aproveitamento das experiências do presente. Então, se as imagens favorecessem. Então, não tem nada a ver com a palavra infância. Imagens que vai reger o verbo, tá? A maioria das pessoas acredita, aqui tá certo, tá? Pode ser tanto acredita quanto acreditam, né? Apesar de pessoas estar no plural. Então, aqui tanto faz, são duas conjugações. A maioria das pessoas acredita que coincide uma imagem do passado com outra imagem do presente. Então, aqui eu estou falando de imagem. Uma imagem do passado coincide com outra imagem do presente. Então, o que eu tenho aqui? O verbo deve ficar no singular, porque eu estou trabalhando com palavras no singular. Uma imagem coincide com outra imagem. Tá? Então, aqui também não é a letra D. Então, o que sobrou? A letra B. Porque ó, as experiências que as pessoas vivem no presente, então as experiências são determinantes. Mas quem vai produzir as imagens são as pessoas. Tá? Então, sempre lembra de ler a oração até o final para não ser pego, né? Porque o que pode acontecer aqui? Você vem, acha o primeiro verbo, né? E já identifica que esse é o sujeito, beleza. Então, é com experiência que eu tô me identificando. O enunciado grifou pessoas. Aí você tem que pensar depois, quem que vai produzir essas imagens? As experiências ou as pessoas? Então, se tivesse no singular, ficaria aqui, né? Ó. As experiências que a pessoa vive no presente são determinantes para que produza as imagens do que viveu no passado. Porque aí eu concordaria com pessoa.